Tratado de Demonologia e Manual de Exorcismo. Padre José Antônio Forteia. Por mim, chega-se a cidade do pranto. Por mim, chega-se a cidade da eterna dor. Por mim, chega-se a raça condenada. A justiça animou meu sublime arquiteto. Fiz-me a mim a divina providência, a suprema sabedoria e o primeiro amor. Antes de mim, nada havia que fosse criado, salvo o imortal, e eu duro eternamente. Ó, vós que entrais, abandonai toda a esperança. Inscrição que Dante Alighieri põe sobre o batente da entrada para o inferno, na Divina Comédia. Optei por escrever um livro nos moldes dos antigos tratados escolásticos, o que significa uma obra distribuída em um grande número de questões de extensão e peso teológico variáveis. Por quê? Porque me pareceu o modo mais livre de tratar o tema de todos os pontos de vista possíveis. E mais ainda, me pareceu esta a maneira de poder abranger ao demônio e todos os seus aspectos e detalhes. Em uma matéria como esta, os detalhes se tornam muito importantes. Cada detalhe fornecido pela Bíblia sobre o demônio não é em vão. Sempre me fascinaram aqueles velhos temas escolásticos, escritos com letras góticas, em que os temas teológicos iam aparecendo com uma lógica férrea, e ao mesmo tempo, segundo as preferências e interesses do monge ou religioso, que ditava o texto a ser escrito ao secretário, o qual estava sempre atento, debruçado sobre a escrivaninha. Minha tese sobre o exorcismo, a que escrevi para minha faculdade, estava repleta de notas de rodapé, de referências bem conhecidas e de temas que os acadêmicos consideram sérios e graves. Esta obra queria escrevê-la de modo mais livre, despojado de vínculos a esquemas fixos e preconcebidos. Não me teria sido difícil dar ao conteúdo do livro um aspecto mais organizado e formal, mas escrevi a obra tal qual gostaria de lê-la. Agora, com o livro concluído, contemplo uma construção intelectual sobre o mundo angélico decaído. O título em latim desta obra, Summa Demoníaca, se traduz como suma, relação, lista, de questões relativas ao demônio. Em latim, o substantivo summa significa suma, generalidade, relação, conjunto. O adjetivo demoníaca pode significar maligna, demoníaca, mas também aquilo que é relativo ao demônio. Com relação ao adjetivo, é este segundo sentido que se tomou ao título. Este livro me lembra uma construção arquitetônica medieval, com seus pilares, galerias e recantos. Um livro com seus capitéis, pórticos e criptas. Por esta obra acerca do demônio pode-se ir e vir, percorrê-la exaustivamente ou simplesmente passear através dela. É uma construção teológica, uma espécie de labirinto demoníaco com suas questões, partes, apêndices, suplementos e anexos. Uma construção de seu início ao fim, erigida com conceitos ao invés de pedras, ou melhor dizendo, com as pedras dos conceitos. E toda essa construção erguida sobre as firmes leis da lógica. Todo esse aparente labirinto sujeito a uma estrutura férrea que se oculta sobre a aparente seiva de questionamentos. Não esqueça o leitor, durante sua leitura, durante o passeio através do interior dessa construção, o que não foi esquecido durante a redação desta obra, que toda construção teológica foi, é e sempre será erguida para a maior glória de Deus. E espanta-nos o fato de que até mesmo uma construção teológica acerca dos demônios possa proclamar o poder da onipotente mão divina. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo. Estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. Eclesiástico 33:15. Parte 1. A natureza demoníaca. O que é um demônio? Demônio é um ser espiritual, de natureza angélica, condenado eternamente. Não tem corpo. Não existe em seu ser nenhum tipo de matéria sutil, nem coisa alguma semelhante à matéria. Assim, o demônio tem uma existência de caráter inteiramente espiritual. Spiritus, em latim, significa sopro, hálito. Não tendo corpo,
Os demônios não sentem sequer a mínima inclinação para pecados que possam competir por meio do corpo. Portanto, a gula ou a luxúria são impossíveis para eles. Podem tentar os homens a pecarem nessas áreas, porém somente conseguem perceber esses pecados de um prisma meramente intelectual, pois não são dotados de sentidos físicos. Os pecados dos demônios, portanto, são exclusivamente espirituais. Os demônios não foram criados maus. Ao serem criados, lhes foi oferecida uma prova que deveria preceder imediatamente a visão da essência da divindade. Antes da prova, viam a Deus, mas não a sua essência. O próprio verbo ver é aproximativo, pois a visão angélica era uma visão intelectual. Como a muitos se tornará difícil entender como podiam ver a Deus e conhecê-lo, mas não ver e conhecer sua essência, tenho que propor uma comparação nestes termos. Viam a Deus como uma luz, lhe ouviam como uma voz majestosa e santa, mas seguiam sem que o rosto de Deus se desvelasse. De todo modo, ainda que não perscrutassem sua essência, sabiam que era seu Criador e que era santo, santo entre os santos. Antes que pudessem penetrar na visão beatífica dessa essência divina, Deus lhes impôs uma prova. Nessa prova, uns obedecerão, outros desobedecerão. Aqueles que desobedecerão, irreversivelmente se transformarão em demônios. Eles mesmos se tornaram no que são. Ninguém os fez assim. Houve algumas fases na psicologia dos anjos antes que se transformassem em demônios. Estas fases se deram fora do tempo material. Ocorreram no éon. Ocorrendo no éon, essas fases a nós, humanos, pareceriam ter sido quase instantâneas. Mas, para o que a nós pareceria tão breve, a eles foi como um século ou um milênio. As fases de transformação dos anjos que desobedeceram em demônios foram as seguintes. No início lhes penetrou a dúvida de que talvez a desobediência a Deus pudesse ser o melhor. No momento em que espontaneamente aceitaram a possibilidade de que a desobediência a Deus fosse uma opção a considerar, aí mesmo já pecaram. No princípio, essa aceitação da dúvida constituiria apenas, embora não pouco, um pecado venial. Pouco a pouco, tal pecado venial evoluiu para pecado grave. Mas nesse interim, nenhum dos anjos em dúvida estava disposto a irreversivelmente afastar-se de Deus, nem sequer o diabo. Posteriormente, quando foi se acomodando em suas inteligências aquilo que suas vontades haviam escolhido, não obstante o ditame de suas inteligências, as quais os recordavam de que a desobediência a Deus era contra a razão e irracional. Mas suas vontades se afastavam mais e mais de Deus. Como consequência disso, suas inteligências foram aceitando como verdadeiro o mal que haviam escolhido. Suas inteligências aí estavam já se cristalizando no erro. A vontade de desobedecer foi se mantendo mais firme, tornando-se essa determinação cada vez mais arraigada. Suas inteligências buscavam cada vez mais razões para que sua escolha permanecesse justificável. Finalmente, esse processo levou ao pecado mortal, que se deu em um momento concreto por um ato de vontade. Ou seja, cada anjo dos que desobedeceram não apenas quis desobedecer, mas inclusive optou por ter uma existência à margem da lei divina. Já não era uma desobediência menor a algo que lhes fosse difícil de aceitar. Na vontade de muitos deles surgiu a ideia de um destino separado da Trindade, um destino autônomo. Aqueles que perseveraram neste pensamento e decisão começaram um processo de justificação desta escolha, um processo em que trataram de se autoconvencer de que Deus não era Deus, de que Deus era um espírito mau, de que podia ter sido seu Criador, mas que nele havia erros, falhas. Começaram a flertar com a possibilidade que surgira em suas inteligências, uma existência apartada de Deus e de suas normas, que parecia ser mais livre. As normas de Deus, a obediência a Ele e a sua vontade, tornaram-se para eles, pouco a pouco, coisas opressoras e pesadas. Deus passava a ser visto como o tirano de quem deviam se libertar.
Esta nova fase de afastamento de Deus já não significava apenas buscar uma existência fora da divindade, mas que Deus também passava a representar um empecilho grave à sua liberdade. Pensavam que a beleza e felicidade do mundo angélico poderiam ser mais válidas sem o opressor. Porque havia um espírito que se elevava acima dos demais espíritos e sua vontade deveria ser imposta às dos outros. Não somos crianças nem escravos, deviam ter pensado. Deus já não era mais um ser ao qual haviam dado as costas, mas lhes começava a converter-se no próprio mal. Desde aí, começaram a odiá-lo. As advertências divinas para que se voltassem para ele eram consideradas pelos anjos rebeldes como intervenções inaceitáveis. Nesta fase, o ódio cresceu mais em uns, corações rebeldes, e menos em outros. Pode nos surpreender a ideia de um anjo chegar a odiar a Deus, mas há que se entender que para eles, Deus já não representava o bem, senão um obstáculo, a opressão, as algemas dos mandamentos e a falta de liberdade. O ódio deles nasceu com a energia de suas vontades, resistindo, uma vez após a outra, às chamadas de Deus, que como um pai os buscava. Podemos dizer também que o ódio desses anjos surgiu como reação lógica de uma vontade que deve afirmar-se em sua decisão de abandonar a casa paterna. Assim, para usar um exemplo que nos seja mais compreensível. Quero dizer que alguém que se vai de casa, a princípio, simplesmente quer ir-se embora dali. Mas se seu pai lhe chama uma ou outra vez para que retorne, o filho acaba fulminando seu pai, gritando: "Deixe-me em paz!" Deus então o chamava, pois sabia que quanto mais suas vontades estivessem afastadas dele, mais eles se tornariam certos da decisão de seu afastamento. Obviamente, alguns anjos que se afastaram de Deus, no primeiro momento, desertaram da rebelião e acabaram por voltar ao seio de Deus. Esta foi a grande batalha nos céus, da qual se fala em Apocalipse. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, de 7 a 9. Como os anjos podem lutar entre si? Se não têm corpos, que armas podem ser usadas? Os anjos são seres espirituais. O único combate que podem travar entre si é de ordem intelectual. As únicas armas que podem brandir são os argumentos intelectuais. Essa luta entre os anjos foi um combate intelectual. Deus enviava a graça para que voltassem à fidelidade ou se mantivessem firmes nela. Os anjos fiéis ofereciam argumentos aos anjos rebeldes para que retornassem à obediência. Os anjos rebeldes interpunham suas razões para fundamentar sua postura e para incitar a rebelião entre os anjos fiéis. E nessa conversação entre as miríades incontáveis de anjos, houveram baixas de ambos os lados. Alguns anjos rebeldes regressaram à obediência. Anjos fiéis foram convencidos pela sedução dos raciocínios malignos. A transformação dos anjos rebeldes em demônios fora progressiva. Com o transcorrer do tempo, o éon é um tipo de tempo. Alguns rebeldes odiariam mais a Deus, outros menos. Uns tornaram-se mais soberbos, outros não tanto. Cada anjo rebelde fora deformando-se mais e mais, cada um em alguns pecados específicos. Também assim, de outro modo, os anjos fiéis foram santificando-se progressivamente. Uns anjos se santificaram mais sobre uma virtude, outros sobre outra. Cada anjo fiel se fixou em um aspecto ou outro da divindade. Cada anjo fiel amou com uma certa medida de amor. Por isso, no grupo dos anjos fiéis, sucedeu uma série de distinções entre eles, segundo a intensidade das virtudes que cada um praticou mais. Cada anjo tinha sua própria natureza dada por Deus, mas cada um santificou-se segundo uma certa medida própria, segundo a graça de Deus e a correspondência da própria vontade.
Isto vale também, só que de modo contrário, para os demônios. Cada um dos anjos que se tornaram demônios recebeu de Deus uma natureza, mas cada um deformou-se segundo seus próprios caminhos extraviados. Por isso, a batalha findou quando cada um já estava encapsulado, por assim dizer, em sua condição irreversível. Chegou um momento em que só poderia haver mudanças acidentais em cada ser espiritual. Aos demônios lhes chegou um instante em que cada um se manteve firme em sua imprudência, em seu ciúme, ódio, inveja, soberba e egolatria. A batalha havia acabado. Poderiam seguir discutindo, falando, disputando, exortando-se uns aos outros por milhares de eons, mas assim mesmo só haveria mudanças acidentais. Foi então quando os anjos foram admitidos na presença divina. Aos demônios foi-lhes deixado que se afastassem definitivamente. Foram relegados à situação de prostração moral a qual cada um tinha se colocado. Como se pode deduzir, não é que os demônios tivessem sido enviados a um local trancado, com chamas eternas e aparatos de tortura, mas que são deixados como estão. São abandonados à sua própria liberdade e vontade. Não foram levados a parte alguma. Os demônios não ocupam lugar. Não há onde pudessem ter sido levados. Não há aparatos de tortura, nem chamas que eles possam atormentar, ou mesmo correntes que eles possam prender. Tampouco os anjos fiéis não entraram em lugar algum. Simplesmente receberam a graça da visão beatífica. Tanto o céu dos anjos como o inferno dos demônios são estados. Cada anjo leva em seu interior seu próprio céu, ou santuário, esteja onde esteja. Ou melhor, haja como haja, pense como pense. Cada demônio, faça o que faça, leva dentro de si seu próprio inferno. O momento em que já não havia mais a procura de Deus por seus anjos é precisamente quando um anjo vê a essência de Deus. Pois depois de ver a Deus, nada mais lhe poderá fazer mudar de opinião. Depois de alguém ter visto a Deus, jamais poderá escolher ou fazer algo que lhe ofenda o mínimo que seja, pois a inteligência compreenderia que seria escolher, ou melhor, considerar a opção entre esterco e um tesouro. O pecado, depois desse momento, é impossível. O anjo, antes de adentrar ao céu, compreendia Deus, o que era e o que corroborava sua santidade, onipotência, sabedoria, amor, etc. Depois de ser admitido na contemplação de sua essência, não só compreende, mas então a vê. Ou seja, não apenas conhece, mas vê sua santidade, amor, sabedoria, etc. O espírito, ao ver aquilo, se preenche de tal amor, de tal veneração, que jamais, sobre qualquer hipótese, quer apartar-se dele. Por isso, então, o pecado passa a ser impossível para os anjos fiéis. O demônio, no entanto, se torna irrevogavelmente preso ao que escolheu, desde o momento em que Deus, por sua misericórdia, decide não insistir mais. Chega um tempo em que Deus decide não mais enviar graças para o arrependimento dos anjos rebeldes, pois dada a graça de arrependimento, só pode ser superada, vencida, afirmando-se o anjo rebelde ainda mais em seu ódio. Deus então vê que enviar mais graças só faria com que o demônio confirmasse com ainda mais força o que sua vontade escolheu para si. Eis o momento em que Deus Amor dá as costas ao demônio e deixa que seu filho siga seu próprio caminho. Deixa que o demônio siga sua vida à parte, ou, como dizem por aí, deixa-o para que viva em paz. Por um lado, não há como determinar em qual dado momento um anjo pode se tornar um demônio, mas um processo assim é lento, gradual e progressivo. Todavia, por outro lado, por mais longo que tenha durado esse período prévio, bem como o que se segue a ele, sabemos que há um momento preciso em que o espírito angélico deve tomar a decisão de rejeitar ou não o seu Criador. Acima, dissemos que nesse processo tem lugar o retrocesso, sendo este a celestial batalha angélica de que trata o Apocalipse. Mas chega um momento nesta batalha no qual os demônios mais e mais se distanciam dos anjos fiéis. Não faria sentido seguir insistindo,
O Criador respeita a liberdade de cada um. Os demônios aparecem deformados nas pinturas e esculturas antigas e modernas, sendo muito adequada essa forma de representá-los, pois seguem sendo espíritos angélicos, porém tendo sua inteligência e vontade deformadas. Fora nestes dois últimos itens, seguem sendo anjos, tanto quando foram criados. O demônio é definitivamente um anjo que decidiu seguir seu destino longe de Deus. É um anjo que quer viver livre, sem amarras. A solidão interior na qual se verá a si mesmo pelos séculos dos séculos, o ciúme que lhe afeta sabendo que os anjos fiéis gozam da visão de um ser infinito, o leva a encarar sempre e sempre seu pecado. Se ele odeia a si mesmo, então odeia a Deus e a todos que lhe deram razões para exilar-se. Entretanto, nem todos os demônios padecem da mesma forma e pelos mesmos motivos, embora a raiz de seus sofrimentos seja a mesma no tempo. Alguns anjos durante a batalha se deformaram em sua inteligência e vontade mais do que outros. Os mais deformados sofrem mais. Mas, como dito acima, aqui e sempre adiante, deve-se entender essa deformação como espiritual, de sua inteligência e vontade. A inteligência está deformada, obscurecida, pelas mesmíssimas razões com as quais cada um justificou sua partida, sua libertação. A vontade impôs à inteligência sua decisão, e a inteligência então se viu impelida a justificar tal decisão. A inteligência funcionou como um instrumento de justificação, de argumentação acerca daquilo que a vontade o incitava a aceitar. Como se pode ver, tal processo descreve uma extraordinária semelhança com o caminho da corrupção humana. Não esqueçamos que o ser humano é um espírito dentro de um corpo. Se excetuarmos os pecados carnais, o processo interior que leva uma pessoa boa a enveredar para o crime, extremismos ou terrorismo, é, em suma, o mesmo que aquele que levou alguns anjos a se tornarem demônios. Essencialmente, o conceito de pecado, tentação, de progressão da própria iniquidade é idêntico para espíritos de anjos caídos e para espíritos humanos, pois os pecados humanos são essencialmente espirituais, ainda que levados a termo por meio do corpo. A criança é infantil. Assim, no princípio, o anjo ao ser criado não tem qualquer experiência. A pessoa humana sofre tentações por outras pessoas, assim como os anjos por seus pares. O ser humano pode vir a pecar por princípios morais, tais como o amor pela pátria, a honra de sua família ou o bem-estar de um filho seu. O espírito angélico também tinha em si grandes fatores intelectuais, que, ainda que diferentes daqueles dos humanos, sugeririam um complexo de pensamentos análogos àqueles mesmos que conhecemos da psicologia humana. Nós, humanos, também somos seres espirituais, embora nos manifestemos por corpos físicos. Precisamos apenas olhar para dentro de nossas almas para entender como uma outra classe de seres pode cair sobre o pecado e corromper-se. Assim, refletindo sobre esse prisma, o pecado dos anjos caídos já não nos resulta tão incompreensível, justamente quando torna-se mais parecido e próximo.